Olá, meus amados irmãos, vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esta paz que nos fortifica, esta paz que nos alegra. Então, neste dia chamado hoje, eu vos trago até vocês a experiência que eu tive com o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Esses dons espirituais, o qual é o desejo de todo cristão. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deseja ter, Então trarei aqui neste pequeno vídeo as minhas experiências que eu tive com este batismo, Então, a começar, vamos utilizar da palavra do Senhor, na carta do nosso querido irmão, o apóstolo São Paulo, que escreveu aos Coríntios. Eu peço a você que abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e o versículo de número 31. 1 Coríntios, onde diz o seguinte: há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, essa palavra nos traz ânimo, conhecimento, para que assim possamos nós caminhar uma vida com saúde na presença do Senhor. Então, falarei agora, como falei anteriormente, a respeito da minha experiência com o Espírito Santo, o Consolador, este que nos auxilia todos os dias. Tenho 22 anos de fé. Peço a você, meu amado e minha amada irmã, que por um ano e 3 meses me distanciei da palavra do Senhor, esse Deus tão maravilhoso que nos traz força, nos traz vida e vida com abundância. Quando eu conheci esse Jesus, em meados de 2003 para 2004, de fato, eu vivia uma vida dissoluta. Uma vida dissoluta, os prazeres da carne que me acompanhavam. Mas glória a Deus que essa palavra chegou até o meu coração. Pude conhecer e hoje eu contemplo as maravilhas do Senhor em minha vida. Não só em minha vida, mas também na vida da minha família. Quando eu me prostrei ao Senhor Jesus, foi um momento muito difícil, o qual eu passei naquele dia, pois foi um dia de tormento, um dia que se encontrava embriagado,
e com aquela embriaguez veio a possessão de espíritos malignos. Mas glória a Deus que o Senhor me deu o escape naquele dia. Pois quando um grupo de irmãos, juntamente com o pastor, foram convidados à minha casa, pois eu estava possesso de espíritos imundos. Não me recordo os momentos que ali eu estava, mas foi momentos difíceis. Quando vem à tona, eu acordo, saio posso dizer, daquela possessão. Eu contemplei o pastor, juntamente com vários irmãos. Um dos tais dorme no Senhor, mas um dos tais, o Manuel Lisboa, mais conhecido como Passarinho, dorme no Senhor. Aprendi muito com ele. Quando conheci a Jesus, esse Jesus tão maravilhoso. Mas, a partir daquele momento, eu levaria 3 dias para, de fato, a revelação do Senhor, esses dons espirituais, começar a vir em minha vida. Pois, ao terceiro dia, eu, para mim mesmo, dizia: se o Senhor, de fato, não me revelaste qual seria o melhor caminho, o verdadeiro caminho, esse caminho que traz a salvação, eu estaria longe da presença dele se ele não me mostrasse. Pois, de fato, nos dias chamados hoje, como anteriormente, quando eu vinha conhecer Jesus, os irmãos ali que agora deveriam me dar força, para que assim eu pudesse aprender, pois a Bíblia diz que devemos nós aprender um com os outros. Eu estou aqui através desse vídeo repassando as minhas experiências, mas de fato eu aprendo com vocês também. E ao terceiro dia, quando eu volto da igreja, eu dobrei meu joelho e fiz uma oração ao Senhor. E disse naquela oração: meu Senhor, meu Deus, Jesus Cristo, este o qual os crentes falam. Pois eu estou muito confuso, estou só e necessito que o Senhor me mostre o verdadeiro caminho. Se de fato servir a Ti, Senhor, é estar na igreja dos crentes, me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor, que eu irei Te servir. Caso contrário, Senhor, amanhã eu volto para o meu estado como antes. Naquela noite, quando eu orei, eu me deitei, e o Senhor de fato me revelou o verdadeiro caminho. Este caminho qual estou servindo. No meu canal Fonte de Bênção, eu conto detalhadamente o que aconteceu naquela noite. Pois naquela noite eu iria de fato contemplar o verdadeiro caminho. E o caminho é este, o qual eu estou servindo o meu Senhor. Pois um dos dons espirituais é a revelação. Naquela noite o Senhor chegava com providência a mim, pois o Espírito Santo já habitava em mim.
porque há 3 dias eu havia se prostrado diante dele. No livro capítulo 3, no capítulo 3 do evangelista São Marcos, capítulo 16, versículo 16, fala dos sinais que seguirão aqueles que creem. E de fato, eu estava crendo no Senhor de todo o meu coração. E um dos sinais que acompanham a estes homens de Deus e mulheres de Deus, dentre vários, são o falar em línguas repartidas, línguas estranhas. Mas agora eu vivia uma vida santa e agradável a Deus, buscando a Deus todos os dias, não perdendo um culto, evangelismo de rua, oração nos montes, e buscava mais a face do Senhor. E com essas buscas fui amadurecendo, e de fato, com um ano de evangelho, um ano na presença do meu Senhor, o meu coração agora almejava pelo batismo com o Espírito Santo, pois eu havia aprendido que esse batismo com o Espírito Santo não era para todos, mas para aqueles que buscavam, viviam uma vida aprofundada na santidade, e eu acreditei naquilo. Mas hoje, neste vídeo, eu posso te dizer, o batismo com o Espírito Santo é para todos, sim. É um dom espiritual. E este dom do Espírito Santo, ele não está às portas trancadas, com a chave especial para ser dividida a alguns, mas ele está à disposição para todos, porque assim como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16 em diante, diz que estes sinais seguirão os que creem. Se verdadeiramente tu foste batizado, que é o batismo das águas, que simboliza o sepultamento do velho homem, verdadeiramente este dom especial tem que constar em você. Se você ainda não tomou posse, está perdendo um pedaço dos céus aqui na terra. Uma experiência que se inicia aqui na terra, uma experiência com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, é revestimento. Pois eu pedi ao meu Senhor, meu Deus, para ser batizado, porque eu via dentro dos cultos, dentro dos templos, o mover do Espírito Santo. E todos aqueles homens e mulheres eu contemplava, falavam em novas línguas, mas eu não falava. Me recordo que o pastor Reginaldo, um dos pastores que passou aqui por Maxaranguape, congregação onde eu sirvo ao meu Deus, Assembleia de Deus de Maxaranguape. Ele abriu uma campanha de oração em jejum, intitulou os 21 dias de oração de Daniel.
Aquela campanha era para buscar o batismo com o Espírito Santo, com bênçãos e milagres sobrenaturais. E eu, de fato, eu encarei, mergulhei profundamente naquela campanha. Jejuei por 21 dias. Me consagrei ao Senhor, pois eu queria ter essa experiência. E o que ocorre é que no 21º dia, último dia daquela campanha, eu saio da minha casa e vou caminhando a rua e encontro um filho pródigo, pois um homem, instrumento de Deus, que se encontrava distanciado da presença do Senhor. Mas um homem cheio de sabedoria, um homem conhecedor da palavra do Senhor. E quando eu vejo ele, eu o convido para participar daquele encerramento daquela campanha. Aquela campanha de oração, o qual o Senhor poderia restaurar a vida daquele homem também. E ele foi e me perguntou que de fato ele aceitava o convite. Mas também ele disse, olhou para mim e disse: irmão Ita, toda a campanha tem seus propósitos, inclusive com o tema. Qual o propósito dessa campanha? São 21 dias de oração. Qual o propósito que você colocou nesta oração? E eu simplesmente falei: meu irmão, eu pedi a Jesus para ele me batizar no dia chamado hoje, pois é o último dia da campanha. Ele olhou para mim e disse: irmão Ita, se eu disser que você já foi batizado. Eu disse: como? Pois o sinal não veio sobre mim ainda. E ele disse: o Espírito Santo que habita em você, que faz templo e morada em você, conforme a palavra de Deus, ele não é mudo, ele fala, irmão. Ele é uma pessoa distinta, ele fala. Basta você acreditar, basta você crer. Fale em mistério com Deus, mas ainda louve em mistério com Deus, irmão Ita. E eu olhei para ele e comecei a me alegrar. Sim, comecei a me alegrar porque eu encontrava-se ali na frente de um homem com profundo conhecimento. Oh, glória a Deus. Um homem com profundo conhecimento na palavra do Senhor. E ele disse: olha, nas cartas paulinas, ele vai e diz, ele menciona que ele deseja que todos falem línguas, melhor ainda que profetize, e que se falasse em línguas, tivesse também o dom de interpretar, porque de fato o batismo com o Espírito Santo é revestimento, é batismo com fogo. Glória a Deus. Eu me alegro, meus amados irmãos, porque aquela palavra de fé que chegou naquele dia me fez viver, me fez contemplar o sobrenatural. Uma coisa eu posso te dizer, foi Deus que programou aquele encontro naquele dia, porque meu desejo era profundo. E ele começa a citar o texto das cartas paulinas, em especial quando Paulo começa a falar do sino. Um sino, quando toca, ele traz o seu tom, o seu significado.
E ele citou naquele exemplo, pois naquele momento que a gente conversávamos, a gente estava ao lado de uma igreja católica, no meio da rua, mas ao lado da igreja católica. Ele olhou assim e disse: observa aquele sino. O sino, quando bate de uma forma, ele convida, ele convoca os fiéis a vir assistir à missa. Mas os fiéis, ouvindo aquele tom daquele sino, ele já entende que é um convite a vir à missa. Mas também há um tipo de tom do sino que ele diz que houve a morte de alguém. Alguém faleceu. Mas quando se toca o sino, todo mundo se pergunta quem foi que morreu. Porque alguém ouviu um tom do sino diferenciado. Paulo, em sua carta, ele começa a explicar, porque também, se você falar em novas línguas, em variedade de línguas, você edifica você mesmo. Mas um bom é que tenhamos o dom de interpretá-las. E de fato, se eu acreditasse no Senhor, principalmente quando lá atrás, há um ano, eu havia se prostrado diante do Senhor e acreditado nele, e agora eu servia com retidão, eu deveria estar mostrando os sinais. Mas ele disse: não se entristeça não também, irmão, se você não mostrou esse sinal de línguas estranhas. Porque a salvação está aí. A salvação te alcançou com a morte de Cristo Jesus no Calvário. Então, meu amado ouvinte, com a experiência que eu tive naquele dia, eu vos repasso para você também. E mais ainda, quando diz Paulo, no versículo de número 31, que ele iria nos mostrar um caminho mais excelente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Recadai! Aleluia! Caramaçoia! Canaxeriamase! Um caminho excelente. O batismo com o Espírito Santo é maravilhoso, meus amados irmãos. Fui com aquelas palavras que aquele irmão colocou em meu coração. Fui para a igreja à noite. Aquele templo, um templo estava superlotado, mas quando coloquei meus pés naquele batente daquela casa, eu já pude contemplar a alegria do Espírito Santo em meu coração. Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso aquele! Um dia que marcou a vida do irmão Ita, este servo que vos fala. Recebi aquela experiência naquela noite. Naquela noite, a experiência com o Espírito Santo foi tremenda em minha vida. Com a porção dobrada que veio sobre mim, quando aquele ministrador da palavra falava que o Senhor tinha contemplado a minha oração, a minha súplica, e ali estava honrando. Aquela palavra veio e tocou o meu coração, e eu fiquei de pé e fui correndo lá para frente daquele altar. E chegando ali próximo àquele altar, uma porção dobrada do Espírito Santo me veio. E o poder foi tão grande
que eu não sustive de pé. Fiquei sentado naquele banco e falava em mistério com Deus. Glorificava ao Senhor. Aquelas palavras saíam da minha boca naquele instante, eu não entendia que palavra era aquelas. Mas uma coisa mais profunda ia vir sobre mim. Pois com aquele batismo veio o louvor também. O batismo com o Espírito Santo é maravilhoso, meu irmão. Ele está aí. O Espírito Santo está aí. Ele se move em você. Você creu. Você creu. E esses sinais seguirão aos que creem. Sim. Após aquele dia, comecei a buscar mais ainda o Senhor. É oração nos montes. A alegria daqueles dias era maravilhosa. O Senhor ali começava a me aprofundar com outros dons, dom de revelação. O louvor, como falei anteriormente, começou a vir em mistério com Deus, em línguas repartidas. Mas a minha voz era como que voz de criança. Quando eu louvava ao Senhor, alegria tremenda em línguas repartidas. Mas a minha voz era como voz de criança. Passaram-se os dias, passaram-se anos. E aos 20 anos e pouco de evangelho, eu me tornei um filho pródigo. Um ano e 3 meses distante do meu Senhor, meu Deus. Não desejo isso para ninguém, se afastar da presença do Senhor, nosso Deus, pois é terrível. Mas o Senhor me resgatou, regressando assim agora para os caminhos do Senhor, após 30 dias do meu regresso. O Senhor me visitava e entregava uma grande obra nas minhas mãos. Oração nos montes. Tem me fortalecido. Há 1 ano e 4 meses estou nesta obra com alguns companheiros, homens de Deus e mulheres de Deus. Coisas extraordinárias o Senhor nos tem revelado. Certo dia, estando naquele lugar, buscando a face do Senhor, pois os meus talentos agora de volta. Porque uma coisa eu posso te dizer: o que Deus dá, Ele não toma. Pois aqueles talentos que Ele tinha colocado em minhas mãos, o falar em línguas repartidas, o louvor, tinha regressado a mim. E agora eu perguntava ao Espírito Santo:
glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Porque todos aqueles que falavam em línguas repartidas tinham uma língua diferente da minha. Oh, glória a Deus! Pois a minha língua, ao conversar com o Senhor, eu não entendia aquelas línguas repartidas. Não. O louvor, eu não entendia. Era uma voz fina. Voz como de criança. E eu perguntei ao Espírito Santo. Ô Espírito Santo, revela-me por que é que a minha língua é diferente das dos outros. E naquele dia lá no monte, ao buscar a presença do Senhor, eu ouvi em voz, oh glória a Deus, uma voz meiga e suave, que chegava até meus ouvidos e dizia para mim: meu servo, de fato, tu és uma criança em minhas mãos. É necessário que você aprenda. E quem ensina sou eu. Glória a aleluia. Porque assim como existe uma vida terrestre, existe também uma vida sobrenatural. Tu és adulto na vida terrestre, mas no meu mover tu és uma criança. Mas eu vou te ensinar tudo que tu pediu, eu vou te conceder. E naquele momento eu comecei a falar em línguas repartidas. Já era diferente, uma outra voz, um outro tom. E dentro daquela língua repartida, eu começo a entender 3 palavras. Eu falava, glorificava a Deus e eu entendia. E daquelas 3 palavras era tão somente que via o meu entendimento. Glória a Deus, aleluia, terecadamache. Eu começava a receber naquele momento o dom de interpretar as línguas. O entendimento chegou naquela hora. Saí dos montes muito alegre porque havia recebido um novo talento da parte do Senhor. Muito alegre eu estava. Os meus amados irmãos que ali estavam também estavam repletos, estavam cheios do Espírito Santo. Que coisa linda! O meu filho, ele falava, ele glorificava a Deus em outras línguas. Foi maravilhoso, meus amados irmãos. Regressei no outro dia, fiz um propósito com o Senhor em buscar os dons de excelência. Se recada manache, ria manache, turiga na macharaya na recaçoi. Sim. E quando eu regresso aos montes,
E quando dobrei os meus joelhos e começo a orar, começo a elevar minhas súplicas, os meus pedidos a Deus, basicamente em torno de 5 minutos após aquele início, eu começo a falar em línguas repartidas. E conforme os meus pensamentos, pensava aquelas palavras, a minha boca pronunciava aquelas palavras do meu pensamento. Era a perfeita oração. A perfeita oração fluindo pela minha boca, pelas minhas cordas vocais. Eu estava ali orando agora, em mistério com Deus. Glorificado seja o teu nome, Pai, para sempre. Obrigado, Espírito Santo. Estou trazendo essa experiência para você, porque algo novo está vindo sobre você, por intermédio desse testemunho, das minhas experiências com o Espírito Santo. Eu começava também, ao término daquela minha oração, eu começava a louvar agora também com um tom de voz diferente. Em línguas repartidas eu louvava o Senhor. E da mesma forma aquele louvor fluía com a interpretação daquele louvor. Glorificado seja teu nome, Pai. Não sou merecido, mas o Senhor me contemplou. Meus amados irmãos, amigos e amigas em Cristo Jesus, buscais os dons mais excelentes. Sim, porque nas minhas buscas eu comecei agora a contemplar coisas que eu não contemplava com minha visão terrestre. Eu começava a ver coisas que iriam acontecer agora com minha visão. Eu começava agora a ouvir a voz do Senhor bradando ao meu ouvido. Nele cada macheira amassoi, dorimiaçoi. Eu começava agora a sentir também odores. Maravilhoso é servir ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Seja sensível a Ele. Busque Ele com todo o rigor. Pois assim como eu fiz, eu desejei o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. O homem batizado com o Espírito Santo, ele tem mais vigor, mais rigor em buscar, em pregar o Evangelho. Ele tem mais convicção em quem ele crê. Seja sensível ao Espírito Santo. Faça como eu. Ficai com Deus. Que o Espírito Santo, da mesma forma que me ensinou e me ensina todos os dias, ensina você também. É o que este amado irmão, o irmão Ita,
graça para você. Compartilhe essa mensagem, essa experiência com outras pessoas. E que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.